Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como cultivar a Tradescantia zebrina. Eu vou mostrar todos os cuidados que eu tenho aqui com a minha Tradescantia, tudo que eu faço para manter ela assim, ó, muito linda, maravilhosa assim, uma planta bem saudável e com uma folhagem assim, ó, lindíssima. Olhem só para vocês verem. Eu sou a Josiele do canal de Miranda Natureza e eu vou falar para vocês alguns segredinhos sobre essa planta, então fica comigo até o final do vídeo. Essa planta também é conhecida como lambari. A parte da frente da folha apresenta mais de um tom de cor e na parte de trás apresenta um tom roxo. E as flores dela são assim, ó, são flores pequenas, bem pequenas, muito singelas e na cor rosa, não apresentando valor ornamental. Sem dúvida, o que torna essa planta muito ornamental é a folhagem dela, que tem essa cor que destaca no jardim. Fica muito linda entre as demais plantas. Eu considero ela de fácil cultivo. Uma coisa importante para ela crescer muito é devido ao local onde ela está sendo cultivada. Se ela gostar do local onde ela foi plantada, ela vai crescer muito. Eu iniciei cultivando ela em vaso e no vaso ela não estava crescendo. Depois eu plantei ela aqui no chão e ela se espalhou por todo o canteiro. Vocês podem ver que ela foi se espalhando por meio aqui das outras plantas. E aqui nessa parte ela subiu, ó, tá quase da altura da tela. Eu também cultivo a Tradescantia em outros lugares. E uma coisa muito legal é que essa planta, a folhagem dela pode variar de acordo com a intensidade de luz que ela recebe. Aqui vocês podem ver que ela tá com uma folhagem em uma cor, um tom diferente daquela outra. Isso tudo vai variar de acordo com a intensidade de claridade, de luz que ela está recebendo. Aqui nessa parte ela está sendo cultivada assim embaixo de uma árvore que tem uma copa bem fechada com bastante galhos e folhagens. Eu vou pegar uma folha aqui dela e vou levar lá naquela outra e vou mostrar para vocês a diferença de tonalidade dessa cor da folha. Observem só a diferença de cor das folhas. Dá para ver nitidamente que tem uma diferença. Essa folha que eu arranquei lá, ela está sendo cultivada onde não recebe tanta claridade, então ela fica num tom mais verde e prata. E essa outra que está sendo cultivada aqui onde ela pega sol direto nas folhas, ela fica com uma tonalidade assim, ó, mais com as bordas mais arroxeadas e a parte do meio também da folha fica mais arroxeada, olhem só. Dá para ver nitidamente a diferença. Então vocês podem ver que ela pode ser cultivada tanto em um local onde receba o sol direto nas folhas, como também em um local onde receba apenas uma luz filtrada. Aqui ela recebe sol durante algumas horas por dia. Nessa outra parte aqui eu tenho outra Tradescantia zebrina que está sendo cultivada aqui em um vasinho de forma pendente aqui, pendurado na parede. Aqui ela também recebe assim mais uma luz filtrada, ela não recebe o sol direto como aquela outra. Ela está sendo cultivada aqui nesse vasinho de clorofino, ó, que eu reciclei. Aqui as folhas não estão tão bonitas, tão vigorosas como aquela outra, ó. Tem até algumas folhas secas aqui. E essas folhinhas secas assim é bom sempre a gente estar retirando. A gente pode retirar assim mesmo com a mão. Ela é uma planta que pode ser cultivada tanto assim de forma pendente como daquele outro jeito que eu mostrei para vocês, de forma rasteira, podendo ser cultivada entre outras plantas ou até mesmo formando uma bordadura assim entre na volta assim de plantas maiores. A zebrina ela é considerada uma planta resistente de muito fácil propagação. Eu vou mostrar para vocês como fazer mudas da Tradescantia zebrina. Essa parte aqui é a parte de trás daquele canteiro que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Observem só como a Tradescantia cresceu aqui nessa parte. Ela deve estar aqui com mais de 1 metro, eu acho, de altura. Então ela é uma planta que ela pode crescer bastante assim também procurando mais claridade, porque aqui nesse canteiro tem muitas plantas. Essa parte aqui de trás é a parte da horta, tem até algumas mostardas aqui, alguns rabanetes ali que eu plantei. E a Tradescantia ela tá vindo pra cá. Eu já mostrei em outro vídeo aqui também uma poda que eu tive que fazer aqui porque ela tava invadindo todo esse canteiro. Então vocês devem ter muito cuidado na hora de plantar a Tradescantia. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou mostrar aqui pra vocês os rabanetes que eu plantei, ó, já tá em um tamanho bem bom, já dá até de colher.
Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando como ter sucesso na plantação de rabanetes. Voltando aqui para as tradescantia, pessoal, vocês devem ter muito cuidado na hora de plantar elas, porque elas crescem muito e podem tomar conta de outras plantas. Aqui mesmo nessa parte aqui do canteiro, já é a outra parte da frente do canteiro, elas costumam aqui cair aqui nessa parte da grama e se enraizar na grama. Então o que eu faço? Eu faço uma poda ali naquela parte para ela não vir tanto crescendo aqui por cima da grama. Ó, e a poda dela pode ser uma poda mesmo assim, só de controle mesmo, assim, para controlar o tamanho dela. E retirada de folhas secas, como eu mostrei. Para fazer a propagação dela é muito simples, ó, é só cortar um galho assim, ó. Retirar as folhinhas aqui da ponta. E tá plantando em um substrato que seja bem rico em matéria orgânica. Vocês podem colocar também os galhos para enraizar na água também. Mas vocês podem pegar assim, observem que aqui, olha, nessa parte já tá saindo uma raizinha aqui, ó. Então, quando vocês forem cortar os galhos, vocês observem assim, para cortar esses galhos que já tá saindo uma raizinha, assim como aqui, ó. Ó, nessa partezinha aqui, vocês cortem esses galinhos assim e enterrem na terra em um substrato que seja enriquecido, com bastante matéria orgânica, que essa planta ela gosta assim de ser cultivada em um local que esteja bem adubado, rico em matéria orgânica. Aqui nas minhas eu utilizei aqui esterco de porco quando eu plantei elas, bem curtido, esterco. Coloquei aqui bastante e elas adoraram. Ó. Todas essas plantas aqui gostaram muito. Na verdade, ela até não é exigente quanto ao substrato. Ela até se desenvolve em solo mais pobre, mas para ela ter esse desenvolvimento assim bem considerado, assim, um desenvolvimento bem rápido mesmo e um crescimento assim como essa minha, ela precisa de um substrato mais enriquecido com matéria orgânica. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa planta ela é muito, mas muito resistente mesmo. Vocês devem tomar cuidado quando faz a poda nela, aonde vocês vão largar os galhos dela, porque em qualquer lugar que vocês largarem os galhos da poda, eles vão pegar. Tem até uma outra tradescante aqui verde que eu podei. Essa poda aqui foi feita em um outro dia e esse carrinho aqui já tá há vários dias aqui. E mesmo depois de vários dias estando ali em cima daquele carrinho, eu coloquei depois aqueles galhos em um local, no chão, e eles enraizaram. E eu já fiz isso outras vezes aqui também, fiz poda e coloquei assim num cantinho para eles enraizar e eles enraizam super fácil. Muitas vezes não precisa nem estar fixando o galho na terra, só em largar ele mesmo assim sobre a terra, ele já acaba se enraizando e se fixando na terra. Então tomem muito cuidado onde vocês vão largar os galhos da poda. Por esse motivo, ela é considerada uma planta de fácil propagação, porque ela é uma planta muito resistente, consegue resistir ficando vários dias sem estar enterrada na terra, sem estar realmente plantada na terra. E também pelo fato dela conseguir sobreviver em solos mais pobres. Quanto às regas, é preciso regar ela somente quando o solo estiver seco. Eu aqui, eu não tenho assim uma frequência certa que de regar assim tantas vezes por semana, eu rego mesmo só quando tá, que eu vejo assim que tá seco, eu rego. E uma coisa que eu utilizo muito aqui nas minhas plantas para evitar assim de estar toda hora regando mesmo, é utilizar serragem aqui. Eu utilizo serragem em vários canteiros aqui de plantas, aqui nem tá aparecendo mais porque as folhagens aqui tomaram conta de tudo, então não aparece o solo aqui, mas eu coloquei serragem aqui e a serragem ela ajuda a manter a umidade, então não precisa estar toda hora regando. Se vocês moram em uma região onde o clima é muito quente, o ideal é vocês plantar ela em um local onde ela receba um solzinho mais fraco, aquele sol da manhã, que aí ela vai ficar com essa folhagem assim em um tom mais roxa, vai ficar bem bonita e vai se desenvolver bem. Eu espero muito ter ajudado vocês no cultivo das Tradescantia zebrina, mostrando aqui como eu cultivo as minhas para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida igual, podem me perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Deixem o like e se inscrevam aqui no canal para acompanhar mais dicas de cultivo. Até o próximo vídeo.